Bom dia pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Pessoal, eu tô gravando esse vídeo porque, na verdade, eu posso dizer que o Espírito Santo de Deus tem impulsionado o meu coração para gravar sobre isso. A cada dia que passa, eu tenho percebido, né? Pode até ser uma coisa da minha cabeça, o quanto a humanidade tem se tornado materialista, aonde o ser humano tem endurecido o seu coração e resistido à graça de Deus. As pessoas vão de pecado em pecado, as pessoas parecem estar cegadas e não ter consciência do grande mal que fazem. E isso, aos olhos de quem realmente tem temor a Deus, querendo ou não, gente, isso deixa uma estranheza. Mas qual que é o fundamento da minha reflexão no dia de hoje, principalmente nessa manhã? Falar sobre a nossa salvação. Nós sabemos que nessa vida todos nós estamos somente de passagem. E se Deus quiser, né, uma passagem muito breve, isso é segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que o início da vida e o encerramento da vida, que se dá com a morte, e a morte nós sabemos que ela não é o final para nós que somos cristãos. Nós somos aquela igreja, né, que o catecismo da Igreja Católica diz que nós somos a igreja militante. Existe a igreja padecente, a igreja triunfante. A padecente são aquelas das almas que padecem no purgatório. A triunfante é aquelas que já desfrutam, né, de estar na presença de Deus. E a igreja militante é aquela que caminha rumo ao céu. E nós sabemos que nessa vida tudo é uma passagem, onde um dia, né, durante um tempo permitido por Deus, mas durante um dia nós iremos morrer e nós iremos nos apresentar diante de Deus. E ali diante de Deus é onde nós seremos julgados pelas nossas ações, quer sejam elas boas ou ruins. E é isso que vai determinar se nós poderemos entrar na visão beatífica de Deus, ou se nós vamos ficar aí um tempo no purgatório, ou também se a nossa alma será condenada. E isso é uma grande verdade, é doutrina da Igreja Católica, tanto que nós oramos, né, na oração do creio, que nosso Senhor ele está à direita do Pai para julgar os vivos e os mortos. Então nós sabemos que haverá um julgamento. Só que a minha pergunta, às vezes o que indaga o meu coração, é como que nós estamos nos preparando para isso. Porque a cada dia que passa, nós vamos vivendo como se não houvesse amanhã. Somos confiantes na misericórdia de Deus, mas uma coisa que nós temos que entender é que Deus perdoa todos os pecados, Deus realmente derrama seu amor sobre nós, Deus, ele sim é uma fonte de misericórdia, porém precisa haver arrependimento. E não somente o arrependimento, mas uma vida de conversão. Uma vida aonde eu procuro não fazer novamente ou cometer aquele mesmo pecado. Só que tem muita gente que vai vivendo como se não houvesse amanhã. As pessoas acham que vão se escapar, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, só que Deus também é justiça. Hoje nós vemos no mundo o como falta caridade por parte de cada um de nós, falta de amor ao próximo, falta de conversão. E eu vou falar uma coisa para você: Deus não é comprometido com quem não é comprometido com Ele. Claro que Deus, por ser nosso Pai, o nosso Criador,
Ele sonda o nosso coração, Ele conhece as nossas necessidades e em muitos momentos Ele provém na nossa vida, mas só vai haver salvação se nós tivermos retidão, santificação. Sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. E nós precisamos nos converter todos os dias. E conversão, o que é conversão? É a mudança de vida, é você mudar o caminho, é você mudar as atitudes, é você mudar os hábitos. Hoje nós estamos vendo pessoas que vão de adultério a adultério, pessoas que normalizam situações de adultério, pessoas que normalizam o assassinato, normalizam o roubo, normalizam a promiscuidade e tantas outras coisas. Hoje nós estamos acostumados a viver no pecado. Porque primeiramente, se o pecado ele não fosse ruim, ninguém cometeria. Mas uma coisa que nós temos que entender é que Deus não manda ninguém para o inferno. Cada um vai com as suas próprias pernas, pelo seu livre-arbítrio, pelo uso errado do livre-arbítrio. E nós precisamos nos voltar para Deus. É um tempo de conversão. Tem muita gente que tem uma imagem de um Deus que só perdoa, de um Deus que só é misericórdia. E realmente Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele também é justo. E nós temos que entender que Ele, sendo justo, Ele vai julgar a cada um conforme as suas ações. Não estou falando isso para colocar medo, para colocar peso, mas eu estou falando isso para uma chamada à atenção para a nossa consciência. A consciência de que nós precisamos buscar a nossa salvação. A consciência de que fora de Jesus não há salvação. Nós precisamos dos sacramentos, nós precisamos da Eucaristia, da confissão. A igreja, ela como mãe, ela não falha em magistério, ela não falha em doutrina, e quem está com a igreja não erra. Longe de mim querer me opor ou me levantar contra a igreja e também se levantar como sumo pontífice, como muita gente aí tem se levantado nos meios de comunicação, através das redes sociais, dizendo que isso é heresia, que isso não é, que isso é aquilo, tal, se levantando, dizendo que é necessário falar ou qualquer coisa do gênero. Não estou me levantando também contra essas pessoas, mas eu quero dizer uma coisa para você: o que realmente nos garante o céu é nós vivermos o nosso batismo, uma renúncia total ao pecado, uma renúncia total àquilo que é errado. Desculpa de dizer uma coisa para você: aonde não há conversão, aonde não há exame de consciência, dificilmente vai ter a misericórdia de Deus. Não estou dizendo que Deus não tem misericórdia, Ele tem, para aqueles que o buscam de coração, para aqueles que o buscam verdadeiramente. Hoje nós vemos tantas pessoas avarentas, apegadas a dinheiro, apegadas a bens materiais. Elas não têm capacidade nem de sequer de emprestar um objeto. Tem pessoas que na verdade elas acham que quando morrer elas vão levar todas as coisas com ela, porque são pessoas apegadas, são pessoas materialistas. E nós sabemos que nesse mundo, e desse mundo a gente não leva nada. A única coisa que vai conosco quando a gente morrer é a roupa que vai estar no nosso corpo. E olha só que nem no dia da morte você terá o direito da escolha da roupa que vai ser usada no seu caixão. E nós sabemos que no ciclo da vida, muitas pessoas aí que são doentes, às vezes nem morrem da sua própria doença, morrem de outros fatores. Pessoas hoje estão morrendo do infarto, pessoas hoje estão morrendo de tantas e tantas doenças. Mas uma coisa é certa: debaixo do céu existe um tempo para cada coisa, um tempo para cada pessoa. E nós sabemos que o dia que Jesus bater a porta do nosso coração
bater nas nossas costas e nos chamar, a minha pergunta é: como que nós estaremos para nos apresentar diante dele? Nós vamos adiando. Amanhã eu me confesso, amanhã eu vou para a igreja, amanhã e amanhã. Só que pode ser que para muitos o amanhã não aconteça. Pode ser que para muitos o amanhã não exista. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje, por exemplo, eu estava me lembrando agora de manhã, antes de gravar esse vídeo, um grande amigo meu. No dia da morte desse grande amigo, eu não vou falar o nome por uma questão de respeito a ele e também aos familiares, porque eu não pedi permissão para gravar esse vídeo e citá-lo no vídeo. Mas eu tenho um amigo que eu estava indo trabalhar, nós nos encontramos no ponto de ônibus e a gente conversou um pouco sobre a vida, sobre a família. Eu perguntei da filha dele. Ele estava indo trabalhar para uma outra cidade, que não é Sorocaba. E nós pegamos o ônibus junto. Nós fomos amigos de escola, A gente estudou junto, pegava ônibus para ir para a escola junto, a mãe dele o levava. E aí, passamos o dia. Quando foi no final do dia, eu cheguei na minha casa e a minha mãe veio me perguntar se eu já tinha ido até a casa desse amigo para saber que horário seria o velório dele. E eu levei um choque a hora que ela me perguntou isso. Por quê? Porque eu não sabia que ele tinha morrido. Ele estava a caminho da cidade de Sorocaba, de volta, depois de um dia de trabalho, e infelizmente dentro do carro ele teve um mal súbito, um infarto fulminante. E provavelmente era o dia dele. E nós confiamos ele à misericórdia de Deus. Mas a questão aqui é a gente entender que nós não sabemos quando, onde e que horas. Mas uma coisa é certa: essa hora vai chegar. Agora, a hora que essa hora chegar, como que eu vou me apresentar diante de Deus? E eu falo uma coisa para vocês: a probabilidade, Muita gente fala assim, os mais velhos vão primeiro. Tem muita gente nova morrendo. Claro que nossos anciões, nossos idosos, mais debilitados, pode até ser que nem eles vão primeiro que a gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós não conhecemos a matemática de Deus. Mas uma coisa é certa: cedo ou tarde, amanhã ou depois, poderemos estar sendo recolhidos na presença de Deus para sermos julgados pelas nossas ações. E todos os dias eu peço para Deus o dom do arrependimento, de olhar para o meu pecado e me arrepender todos os dias. A cada dia eu tenho pedido ao Espírito Santo que iluminasse o meu coração e me fizesse enxergar. E eu digo uma coisa para você, que não é o seu carisma que vai te salvar. É bom até a gente tocar nesse ponto e você entender que carisma não é sinal de santificação. Ah, mas eu tenho dom de línguas, eu tenho dom de revelação, dom de profecia, dom de cura, dom de libertação. Desculpa, mas você pode parar no inferno com todos esses dons e tudo. Porque na verdade o que nos santifica são os dons de santificação. Sabe aqueles dons que a gente reflete na catequese quando a gente vai ser crismado? São esses dons. Esses dons que preparam nossa alma para se apresentar diante de Deus e para que a gente dê frutos. E eu digo uma coisa para você: ser um carismático, uma pessoa carismática, quer dizer no sentido de que emprega e usa os carismas, tanto naturais e sobrenaturais, isso não te garante salvação. Ah, eu tenho dom de cura, eu fiz paralítico andar, fiz cego enxergar, surdo ouvir. Aos olhos de Deus, isso daí é simplesmente para despertar a fé do povo. É louvável ter os carismas, é louvável você ter abertura aos dons carismáticos. Mas a minha pergunta é: você tem procurado santificação, submissão, arrependimento, um exame de consciência, fazer uma metanoia e se voltar para Deus?
Se não, você está perdendo tempo. Estamos perdendo tempo porque não sabemos quanto tempo nos resta. E Deus quer salvar cada um de nós. Olha para a tua vida, faz um exame de consciência. O que existe na minha vida? Quais são as práticas que eu tenho que são pecados e que eu preciso renunciar no dia de hoje? Eu digo uma coisa para você sem medo de errar. Isso não é uma fala minha, mas é do padre Gabriele Amart. Foi um dos maiores exorcistas de Roma, do Vaticano. Digamos que ele foi o exorcista número 1, né, como as pessoas o chamavam. Padre Gabriele Amart diz que o sacramento da confissão, ele equivale a mais de 1000 exorcismos. Porque o exorcismo, ele expulsa o demônio da pessoa. O exorcismo tira o diabo da pessoa. Mas na confissão, quando o sacerdote levanta suas mãos e pelo ministério da igreja te absolve, ele arranca da sua alma o pecado. Ele arranca de você o pecado, aquele que pode te matar. Mas pode matar a sua alma. Ah, mas tem gente que se horroriza, né, quando vê um rito de exorcismo, vê um processo de libertação. Imagine isso acontecer comigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O mal existe, mas o pecado destrói muito mais. Pensa nisso. Meus queridos, eu não queria me prolongar muito, mas que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Que realmente você busque uma metanoia, o sacramento da reconciliação, e se volte para Deus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Apego aos bens materiais, apego à casa, apego a dinheiro, apego a qualquer objeto que seja. Isso não te leva para o céu, tá bom? Que você possa viver o amor de Deus, mas com retidão, com a reta intenção de fazer a vontade de Deus. Forte abraço aí para vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus.